Bom dia, amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que estejamos convictos da necessidade de mudar os nossos pensamentos em busca de uma ação mais profícua que nos auxilia e contribua com o nosso bem-estar diante de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Dando continuidade ao estudo dessa coletânea, hoje no item 3, sobre a prece, vamos ver o que Kardec coloca para nós. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade, se ele as cumprisse. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. O homem, no entanto, além desse instinto, dessa inteligência e a razão, também lhe destes a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhes o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Senhor, quão gratos sentimos nesta hora em reconhecer que somos capazes hoje de saber o que estamos pedindo, o que necessitamos, por meio do discernimento. Auxilia-nos a compreender as suas leis, para que as nossas vibrações fortaleçam os nossos pensamentos em nossas escolhas, nas decisões que ora somos convidados a realizar. Que não fiquemos apenas na palavra ou na articulação de uma oração inócua, mas que nós possamos verdadeiramente aprendermos a comunicarmos com o Senhor. Que a paz, a alegria, a vida seja por todos nós sentida, compreendida e realizando nela os nossos nobres ideais. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja conosco, que assim seja. Queridos irmãos, prestemos atenção nisso. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Por que não cumprimos, meus amigos, essas leis? Porque nós não podemos compreender o que Jesus veio nos ensinar quando ele nos disse que ele veio para trazer para nós a lei do amor, quando ele veio nos ensinar
que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu amo a Deus, que é o nosso Pai? E ele ensinava como com todo o seu coração e com todo o teu entendimento. Por que que ainda não conseguimos alinhar o nosso pensamento com as leis de Deus? E veja bem o ato de caridade que ele nos coloca. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Quantas críticas, quanto orgulho, quanta pretensão que temos de achar que somos melhores. Ele fala dos excessos, dos abusos, porque na caridade o supérfluo não pode existir. Ele nos mostra que para aquele que ainda é bruto ou que vive num instinto que não conhece onde estão as leis de Deus, ele age maquinalmente. Mas para nós, além do instinto que já vencemos, ele nos deu a inteligência, a razão e nos deu a liberdade de fazer escolhas, de cumprir ou de infringir as leis de Deus. E tudo isso acontece, amigos, porque ainda nós não compreendemos o que seja amar o próximo como a ti mesmo, esquecendo que ele é meu irmão, esquecendo que ele compartilha com o mesmo caminho, nos mesmos momentos, e nós precisamos entender que, além da inteligência, da razão, também me deu a liberdade para que eu pudesse cumprir ou não as leis. Liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, é preciso que cada um possa observar que, dentro das suas escolhas, está o mérito da responsabilidade daquilo que ele realiza. Nós precisamos aprender a compreender e aprender que o próximo também é o meu adversário e que Jesus me disse que eu precisava ajudá-lo. Ele nos disse que nós não poderíamos condenar para que nós não fôssemos condenados. Ninguém pode, a pretexto da ignorância das leis, ainda afligir essas situações, porque estamos agravando cada dia mais os nossos erros, sendo que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Não está de forma alguma fora de nós. E é por isso que nós precisamos entender que todas as leis sociais, as leis dos homens, elas nenhuma se equivalem, ou se nós podemos dizer, seja maior ou menor do que a lei de Deus, porque a lei de Deus é aquilo que nos liga ao Pai. Se nós não respeitamos as leis dos homens e desprezamos estas leis, quanto nós ainda estamos longe das leis maiores. Jesus nos disse que nós deveríamos amar o nosso adversário. Quantas vezes ele repetiu isso? Amar o próximo, amar aquele que nos odiaram, que nos perseguiram. E nós precisamos lembrar quando Jesus nos fez um convite: alguém te pedirá a capa, cede igualmente a túnica. Nós não estamos fazendo isso. E ele disse que todas as vezes que nós iríamos humilhar, rebaixar um irmão, nós precisávamos entender que naquela hora nós mostraríamos verdadeiramente quem somos, porque ele nos diz que quem se humilha, nós, quando somos humilhados ou nos humilhamos diante do outro, ele nos fala que nós seríamos exaltados. Jesus nos faz um convite para mostrar a questão da liberdade de cumprir o dever, quando ele fala: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E nós sabemos que, à medida que nós vamos usando dessa liberdade com responsabilidade, nós vamos libertando de tantas situações que ainda vive dentro de nós. E é por isso que nós precisamos ter dignidade de lembrar que todos nós precisamos cumprir
com aquilo que Deus tem nos ensinado. Libertas e serás libertado, nos diz ele. Dá e receberá. E outra coisa que Jesus nos recomenda, e dentro do Pai Nosso nós precisamos reconhecer isto: dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as participarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Então, para que saia a incredulidade de mim, eu preciso ser misericordioso e fazer o bem a todos aqueles que caminham conosco. E nós precisamos ver que nós precisamos deixar brilhar a luz que está dentro de nós. Outra coisa que Jesus fala, que nós muitas vezes esquecemos, que é uma lei, que faz parte das leis, que faz parte do reinado dessas leis que Jesus veio nos ensinar. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ainda nós vamos ver, se nós quisermos encontrar com a luz da ressurreição, nós temos que negar a nós mesmos, a estes pensamentos que muitas vezes temos carregado dentro de ti. E nós precisamos também ter a coragem de sentir que o amor cobre a multidão de nossos pecados. E dia virá em que, segundo a tua promessa, todos praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Será que essa incredulidade vai ser desaparecida com a mesquinhez de nossos pensamentos? Sabemos que não. E todos nós devemos nos esforçarmos para reconhecer a soberania de Jesus em todas as coisas e o reinado das tuas leis será o teu reino da luz. Quando nós conseguirmos isso, amigo, nós estaremos vivendo aquilo que o item 3 nos disse: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, não mais deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, é submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria, a quem em ti ela nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos o fazem nos céus. É preciso que a gente reconheça a grandeza do Evangelho, a grandeza das palavras do Cristo, para que nós possamos, quando orarmos, não mais pronunciarmos uma fórmula de palavras, mas é preciso que durante todos os dias façamos calar a vozes, muitas vezes, que ainda surgem em nós para ferir, para magoar, porque nós estamos procurando nos educarmos. E a palavra do Cristo, ela, acima de tudo, ela nos ensina os decretos, a lei do amor, a lei divina, para que nós possamos crescer, não crescer como homem, mas crescer na acústica de nossa alma, para que nós possamos ver que a nossa vida vem da sabedoria universal. A vinda do Mestre, amigos, ela veio precedida pela visitação dos anjos, que vieram nos ensinar que toda a nossa existência é coroada pelo amor, pela alegria e pela forma como nós compreendemos as nossas pequenez, as nossas dificuldades. Desdobremos em amor para sentir que Jesus não transforma o espírito coletivo, mas Jesus trabalha com a nossa individualidade para que nós possamos usar da bondade fraternal, para que possamos compreender o que ele veio nos ensinar. Especialmente, amigos, quando ele nos ensinou, nos recomendou que nós devemos ter respeito aos patrimônios
em que estamos inseridos, deixando uma fórmula que tanto nos serve a César o que é de César. Nós precisamos entender o chamamento de Jesus, quando ele nos exclama: vem e segue-me. Quando ele disse à pecadora: vai e não peques mais. Ao paralítico bondoso, ele levanta a sua voz e diz: ergue-te e anda. Então, isso são ensinamentos para que eu possa compreender a força das leis de Deus que regem a nossa evolução. E toda parte nós vamos encontrar as oportunidades para amar, para crescer, para aprender a sermos melhores. As oferendas do Senhor são sempre direcionadas aos sacrifícios mais agradáveis, aqueles que podemos fazer em nome de Deus para atender às necessidades daqueles que caminham conosco. Só assim conseguiremos nos tornarmos seres melhores. Amigos queridos, que esta prece que estamos declinando item a item, ou seja, frase a frase, não seja para nós um conjunto de palavras, mas é um hino de esperança, de progresso, de amor que Jesus veio nos ensinar. Convidamos a todos nesta hora a elevar o seu pensamento na oração, aquela que vem do fundo do seu coração, pedindo a Deus que te sustente, que te traga esperança, aliviando as suas dores, pela água fluidificada, que é o remédio que recebemos diariamente, mas pela força transformadora que o passe opera em nós. Cura-nos, Senhor. E Ele vai nos dizer: cura-te pela sua fé. E assim que esse momento do passe seja para cada um de nós o refrigério para as nossas necessidades. Paz e luz, amigos, é o que desejamos a todos. Guarde no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos, que assim seja.